Minha avó era, enfim, faxineira, lavava, passava, cozinhava, fazia comidinha, vários salgadinhos gostosíssimos pra fora. E a gente morava numa comunidade chamada, ali perto do Morro do 18, na Água Santa, em Piedade, aqui no Rio de Janeiro. Na Rua Bernardo, pra ser mais específico. E aí o que acontece? Minha avó, a gente era pobre, né, e tal, obviamente, normal, né, mais uma família tradicional ali. E ela era muito louca no Só Pra Contrariar, cara. Eu só era uma criança de 11 anos. E aí ela ouvia a música o dia inteiro, eu, assim, queria brincar, jogar bola, viver. Só que, infelizmente, o rádio da minha avó quebrou. E, pô, ela tava parcelando aquilo dali em bilhões de vezes e não tinha condição de comprar outro, sabe, naquela época. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E quando tudo tá dando errado, dá pra piorar. Ela acabou ficando com câncer na época, então assim, ficou presa na cama. Então assim, a pessoa já tava acamada, só ouvia o rádio. E a gente nem tinha TV nessa época. Era aquelas TVs quadradona mesmo, baú, sabe? Que tinha que botar antena, botar bombril. Aí tinha raio, tava chovendo, bota pano, cobre os espelhos. Era esse caos. E aí o que foi rolando? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra minha avó. E aí eu fui na casa de um vizinho, pedi um instrumento, ele me deu um cavaquinho, desafinado, só com 2 cordas e sem um tampão de trás, que eu tenho tatuado aqui. Também, eu falei, cara, já sei, os problemas dela acabaram, vou fazer alguma coisa. Fui pra casa e nessa época... Sua idade. Vocês não estão prontos pra essa conversa. Sua idade. Tinha 12, 11 pra 12. Eu peguei o CD, gente, existe um negócio assim, redondo, que, né, você botava dentro de um negócio, outro negócio chamado Microsystem, que era o CD. E dentro desse CDzinho vinha uma revistinha que a gente chamava de encarte. E aí quando eu abri, nesse dia, foi a primeira vez que eu vi compositor, produtor, arranjador, músico, cavaquinista, e tinha alguns nomes que se repetiam muito. O cara... Ele era cantor, ele era o compositor, ele era o cavaquinista. Eu falei, cara, esse cara aqui, ele cruza a cabeceira, ele é o dono da bola, ele é o goleiro, ele é o... Eu falei, legal. Geralmente esse cara era o Alexandre Pires. Falei, entendi, porque minha avó gosta desse cara. Fui ligando as coisas, beleza. E aí eu sentei na cama, abri a revistinha, comecei a balançar, sem apertar nada aqui, achando que, sei lá, né, alguma coisa... Automático. Ia tocar e eu... Não sabia o que estava mais desafinado. Se era minha voz, se era o cavaquinho, se era tudo, aquele, né, inferno astral ali na hora. E minha avó, adorei, canta outro. E eu reparei que de tanto ouvi-la, ouvindo as músicas todo dia, eu sabia meio que por osmose solfejar, arranhar, cantar o disco inteiro. Beleza. E aí, na terceira, quarta música, ela dormiu. No dia seguinte, ela pediu pra eu cantar de novo. E aí, nesse meio termo, eu falei, cara, tem alguma coisa muito ruim, tudo. E eu preciso consertar, porque minha avó não vai falar isso pra mim. Até porque ela tava sem microsystem, ela só tinha a mim desafinado, então ela tinha que me usar. E eu falei, cara, já sei. Então, ó, vó, eu prometo que eu vou aprender a cantar, vou comprar corda de cavaquinho, vou afinar esse trem aqui, vou aprender a tocar, vou fazer música, minha música vai tocar na rádio, eu vou conhecer o Alexandre Pires vai gravar uma música minha, eu nem fazia música, gente, não sabia nem o que era isso ainda. Mas eu saí sonhando. 11 anos, gente, 11 lembrando. Anos, só tinha energia. E fui jogando pro universo. Por isso que eu tenho um raio aqui tatuado, tá vendo? 11 anos jogando pro universo, dá nisso aí, e cara. eu acredito muito que o que você acredita, você emana, você pensa, você vai colher. Óbvio que você tem que ajudar Papai do Céu a te ajudar também. Claro, não vai cair do céu as coisas. Mas se você acredita e você botar na cabeça que vai dar certo, ninguém te para. Ninguém te para. Beleza. E aí, desde esse dia, todo dia quando eu ia pra escola, eu era bolsista 100% de uma escola particular no Meia. Então eu morava ali perto da comunidade, mas eu estudava num colégio privilegiado, porque eu era bolsista. E aí para eu ir para a escola era mais ou menos 55 minutos andando. Então minha avó me dava ali o dinheirinho na época, o ônibus era R$1. Vocês não estão prontos para essa conversa também. E tinha um combo, que era o joelho com Guaraná natural, que eu não vou dar publi aqui de graça, tudo bem? Que eu pegava esse combo na escola. Então eu ganhava R$4 por dia. R$1 para ir, 1 para voltar e 2 para comer. E aí meu lado empreendedor começou aí, ó. Eu ia andando 1 hora, voltava andando 1 hora e não comia na escola, eu ficava com fome. E aí com esses R$4 diário, eu comprava uma revistinha de cifra. E aí eu comecei a ver ali como montava os primeiros acordes, porque não tinha YouTube, não tinha um acesso que a gente tem hoje. Era tudo na pedra, escrito era na tudo pedra. Na força de vontade, galera. Era muita força de vontade. E aí eu ficava o meu recreio inteiro me dedicando à música. Eu não brincava. Eu não sei jogar bola. Meus amigos, ó, não me chamam pra jogar bola. Eu não sei jogar bola. Sei fazer quase nada. Só música.
E aí eu fui ali diariamente só me dedicando a isso. Quando passou uns 4, 5 meses, eu aprendi a tocar a música que minha avó mais gostava. O nome dessa música é Interfone. Pesquisem. Interfone. Quem canta Só Pra Contrariar, né? Interpretado. O poder é novo. Ele não me conhece. O Altair Veloso que escreveu essa música. Fofé, bota aí pra tocar, Fofé. Agora. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. E aí eu aprendi a tocar essa música. No dia que eu aprendi a tocar essa música, que eu cheguei em casa louco pra mostrar pra minha avó, foi o dia mais triste da minha vida, porque minha avó faleceu nesse dia e eu não consegui mostrar pra ela. E aí eu costumo falar nas entrevistas, que às vezes eu até choro, então segura, é que o Wallace faleceu nesse dia, é criança, e nasceu ali a música. Por isso que eu costumo falar que eu não escolhi a música. Eu falo que desde cedo eu sinto que a música me escolheu, através da minha avó, né, lá atrás, para eu começar a ter esse acesso. Eu acho que vou chorar de novo com essa história. Eu já ouvi essa história. Ela mexe já falou comigo. sobre isso, mas é demais, Eu também me controlo quando eu fico muito. Demais. Porque passa um filme na cabeça, né? E aí, beleza. E aí, durante esse início, tirando ali essa força de vontade de mostrar pra minha avó que eu era capaz de ser igual o ídolo que ela tinha, e acabou virando meu ídolo também, eu comecei a escrever minhas primeiras cartas, que essas cartas começaram a rimar. Aí eu comecei a tentar botar a melodia, aí a parte do colégio ajudou muito, gente. Olha, dica pra sua vida que tá no colégio e tá assistindo esse podcast. Arranje um instrumento. Isso no colégio, ó... Você vai me agradecer eternamente, meninos e meninas. Porque a galera vai se envolvendo em volta de você. E aí, o que eu fazia? Já era um romântico, entendeu? Eu não dava uma cantada, eu fazia música para as meninas. Olha e aí, isso foi me ajudando muito na escola, entendeu? Tá 4 passos na frente. Nossa, ajudava demais. E carioca também, né? Tem aquele negócio. Aquilo, né, meu irmão? Tá acostumado a jogar. Mojo. E aí eu fui me descobrindo, né, como compositor, fazendo músicas românticas, por causa da influência do pagode, do Alexandre e tudo mais, beleza. E aí isso foi evoluindo, cortando. Anos depois, né, eu acabei tendo um probleminha com um empresário no Rio de Janeiro, que quase não tem empresário 7,1 por metro Quase quadrado não nesse tem. lugar. E aí eu assinei um contrato por 10 anos, que eu não podia fazer nada sem a anuência dele, né, apenas como cantor. Ele não sabia que eu era compositor. Graças a Deus. Olha Deus aí. E aí, o tempo cara, todo. infelizmente esse set, ele assinou comigo, porque ele era empresário de um outro artista que eu não sabia, que era da mesma prateleira, e na cabeça dele, ele tinha que assinar pra me prender, pra eu não atrapalhar o artista dele que ele queria trabalhar. Isso você já vê... Não, isso não questionamos que é horrível. Sim. Mas a gente vê claramente que o menino sempre teve talento, né? Ao ponto de incomodar... Cara, eu nem via com esses olhos, porque aí eu já Não, tinha não tem 17 como pra ver. 18. Eu tô olhando agora. Esse empresário olhou pra você e viu um perigo. Mas, cara, eu vou falar agora uma outra ótica que eu falei isso pra ele. Enquanto você tá vendo como negócio, o empresário ele sempre vê números. O artista ele sempre vê sonho. É a isso. vida dele. É isso. Então, durante... O meu contrato era de 10 anos, mas ele me segurou durante 8 ou 9. Ah, foi? Aí ele me procurou 9 anos depois. Eu vou contar a história depois também. E aí ele me segurou. Ele falou, não, vou te liberar porque pra mim você bate de frente com o meu outro artista. E eu falei, cara, isso não existe. Porque é humanamente impossível contra a lei da física, o lado do nerd gritando nessa hora. Um corpo, ele ocupar o mesmo espaço em 2 lugares diferentes. Então, se ele estiver fazendo show no Rio, eu tô em São Paulo. Se ele estiver tocando numa rádio, eu tô na outra. Então, não existe isso. E tem espaço pra todo mundo. E, em vez da gente brigar um com o outro, por que a gente não faz som junto? Por que eu não faço música pra ele? Tá vendo? Tem uma outra ótica. Mas aí eu acho que vem muito mais uma questão de caráter do que negócio. Eu acho que tem um lugar de caráter e um lugar que aí vou até expandir pro Brasil, Sim. que é um olhar mesquinho, sabe? Aonde exatamente isso, ao invés de você fazer 2, cara, tu tem 2 talentos na sua mão. Você pode fazer os 2 voarem e ganhar dobrado. Você vai tentar apagar um. Gente, mas tem alguma coisa estranha nessa história aí. Tem alguma propulsão, alguma coisa que motivou ele. Ah, muita coisa. Não, depois esse cara não ficou no mercado, acabou que ele saiu. Ele não era do mercado. Ele entrou pro mercado pra investir, mas ele vendeu outros paranauês e saiu do mercado porque o mercado expulsou ele. Vem de uma coisa muito mais de outro lugar, conforme ela falou. Mas aí, com essa frustração que eu tive, né, naquele momento, eu falo que tudo que acontece é no tempo de Deus. Ele acabou me ajudando muito, esse cara. Ele nem imagina. E eu agradeci ele 9 anos depois. Porque quando ele me bloqueou, né, de cantar, eu lembro que minha música na época ela estava em primeiro lugar na FM Dia, que é a maior rádio do Rio de Janeiro e tal, se não for Qual era do a Brasil. música, por favor? Era uma música chamada Dançando.
Depois vocês procurem, mas não procura muito não, porque o meu passado me condena. Manda pra mim Essa escutar. música daí, ela era um pagofunk. Ela começava romântica e virava funk no refrão. Por quê? Porque eu já tinha essa ligação com os dois universos, né? Você nasce no RJ, irmão. É pagode, funk é primo. Não tem jeito. No pé da comunidade, Exato. meu irmão, tu tá ouvindo os dois. E todo pagode que eu tocava, que eu era pagodeiro nessa época, eu tocava pagode e tal, tinha carreira solo, nos intervalos era funk. Então era uma coisa que eu falei assim, gente, por que ninguém nunca juntou um no outro? E aí foi quando eu fiz essa música que acabou dando certo na rádio. Beleza. Quando ele me bloqueou, musicalmente falando, falei, tá, beleza. Falei pra ele, ó, já que você não quer me liberar do contrato, eu tenho 10 anos pela frente contigo. E tinha uns desvios também de grana, meu show, exemplo, vou botar um valor imaginário, tá? Finge que o show era 10, o cara tirava 8, porque não tinha nota nessa época. Falava que o show foi 2 pra mim, desses 2 eu tinha que pagar a banda inteira. Todo show eu ficava devendo 500. Então era melhor eu não fazer show, porque se eu fizesse eu tava devendo. Então, tudo tava conspirando ali pra eu não cantar. Vai escrever, garoto. E aí eu só escrevia pra mim. Eu não pensava nesse momento em escrever pro outro, né? Todas as músicas que eu gravava, eu escrevia. Beleza, eu não via ainda esse lugar como profissão, de escrever pra outras pessoas. Beleza, e foi no momento que eu fui fazer faculdade. Aí eu falei pra ele, ó, já que você não quer me liberar, eu vou parar a minha carreira, nunca mais eu canto até acabar esse contrato. E aí vem um lado escorpião rancoroso, que se prometer ele vai cumprir, acredite. Eu tô em desconstrução, prometo. Nem sempre. Depende. E aí eu falei, cara, vou me dedicar a outras coisas, fui arranjar um emprego, fui vender plano de saúde no centro da cidade, com a minha música em primeiro lugar na rádio. Fui fazer a faculdade de publicidade. E eu falei, cara, vou abdicar desse sonho que não é pra mim agora. Alguma coisa vai acontecer. E aí eu comecei a compor. E aí, beleza. Todo dia quando eu saía do trabalho, eu ia escrever uma música. Todo dia, todo dia, todo dia. E olha como é que é uma coisa doida. Eu arranjei um emprego, né? Depois, como estagiário de publicidade, que era a faculdade que eu estava cursando. E o meu patrão, inclusive, um beijo, te amo, Tony Cadadense. É o irmão que eu levo pra vida até hoje. Esse cara fez uma coisa que ninguém faria na vida. Ele sabia do meu envolvimento com a música, ele sabia quem eu era, ele me contratou. Na entrevista de emprego eu contei minha história pra ele, porque ele falou, por que você parou com a música? Eu contei. Ele, cara, eu quero te contratar. Aqui você vai ganhar, exemplo, R$1.000, eu não conseguia me manter com essa grana ainda, era bem menos do que eu precisava, mas aqui tem uma condição. Olha isso, gente. Toda vez que você faltar, você pode faltar. Só que pra você justificar a sua falta e eu não descontar, você tem que me mostrar uma música. E eu tenho que gostar dessa música. Olha que louco. É um incentivo. Que Porcaria, que visão. doideira de emprego é esse? Quem é esse cara? E aí, na minha quarta, quinta falta, sabe qual música eu apresentei pra ele? Pra justificar minha falta? Qual? Tu não vai acreditar. Pô, quero saber. Foca em mim, câmera. Beijinho no ombro. ombro. E aí, quando eu lembro do dia que eu mostrei essa música pro cara, ele falou assim, você sabe que você tá se despedindo do emprego nessa música, não sabe? Eu falei, tá viajando, porque eu ainda não tinha ganho grana ainda com direito autoral, ainda não tinha vivido isso ainda. Eu só tinha feito uma música pra justificar minha falta. Só precisava garantir esses milão aí, ó. E aí, beleza. E pra quem não sabe, quando você faz uma música, demora muitos meses pra você ganhar o seu primeiro pagamento. E aí, realmente demorou bastante tempo, né? Quase 9 meses pra poder receber. E eu fiquei trabalhando com esse cara. E toda vez eu apresentava uma música, ele já ia se despedindo. Ele, pô, mano, tô ficando muito feliz que você já vai embora daqui, você vai embora daqui. Eu falei, mano, tu quer me demitir? Tu fala, ele, não, mano, você tá conseguindo. E aí, beleza. E aí acabou que realmente as minhas músicas começaram a bater, uma atrás da outra, consecutivamente. Assim, cara, todo mês eu acertava 2, 3 músicas. E a maioria era dessa época que eu tava justificando as faltas. Isso era que ano? 2012 pra 13. Já eram uns aninhos já depois. E aí as músicas foram sendo gravadas e eu comecei a ganhar mais pelas músicas do que era meu salário. E aí eu comecei a entender, matematicamente falando, que era melhor eu ficar em casa compondo do que eu ir todo dia pro trabalho. E aí eu voltei nele, agradeci, ele virou meu amigo pra vida. A gente frequenta a casa um do outro, um dos meus melhores amigos e Os maiores incentivadores. incentivadores. Isso é lindo. E aí, anos depois, eu falei assim, tá, agora, além de compor, já que eu tô no funk, eu quero passar a produzir. E aí, quando eu comecei a produzir, eu tinha outros amigos, que eram o Breder e o André, né, que eram meus sócios na Hitmaker. A Hitmaker começou comigo, era uma produtora, e aí os dois vieram trabalhar comigo. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu senti uma necessidade de, quando vocês
ouvissem alguma música minha, eu queria que vocês soubessem que a música era minha sem eu falar, porque não podia, não era o cantor, né? Eu era só o compositor e o produtor. Eu queria que vocês soubessem que a música era minha. Uma assinatura. Uma assinatura. E no Brasil ninguém assinava, não tinha isso. Ninguém nunca tinha pensado em botar eu chamo de tag, né? Uma assinatura nas músicas. E aí a minha filhota, a Maitê, pra quem não sabe, ela nessa época tinha 2 anos e ela já falava que queria ser cantora. E não parou de falar até hoje isso, gente. E aí eu falei, cara, o que eu faço com a minha filha? Já que ela quer ir no estúdio, e eu morava embaixo, lá na Água Santa, e o estúdio era em cima. Um belo dia ela subiu pra me dar um beijo e falou, pai, eu quero cantar. Aí eu, tá, liga o microfone aí. Aí eu, filha, canta assim, ó, hit, make. Aí eu botei o clique, né, o metrônomo, e ela ficou cantando. E é engraçado que eu tenho esse vídeo, porque ela falava assim mesmo, hit, make, tá bom, agora quer mandar aí. Ela começou a cantar a música da Puca. Eu, nossa, isso é muito bom. E aí na cabeça dela, as outras artistas já estavam carimbando. Então toda vez que ela botava o ritmic, ela já queria cantar. Eu falei, então a partir de hoje, nas músicas que não foram alguma coisa explícita assim e tal, eu vou botar a sua assinatura. E eu fui colocando. E as pessoas começaram a me reconhecer, conhecer as músicas, ou reconhecer que era alguma coisa que eu havia compartilhado, né, participado, pela tag da Maitê. Ou algum artista queria copiar a tag da Maitê, foi virando uma coisa muito legal, sabe? Tipo uma coisa meio quero fazer parte, sabe? Um grau de pertencimento muito gostoso. E com uma naturalidade, com uma leveza, com uma história familiar, sabe? E aí olha que doido. Eu não tive pais que me apoiaram tanto na música, porque infelizmente, e eu vou até deixar um recado pra galera de casa, que vive isso também. A música é um mercado muito doido, ele é muito desconhecido, por mais que hoje nós tenhamos muito mais acesso, né, pelas redes sociais, pelas informações que a gente tem de um YouTube da vida, ou do Instagram e tudo mais, ainda é um mercado muito complicado. Quando você entende, com certeza você já levou algum golpe. É muito ruim falar, mas é verdade. E aí, hoje em dia, quando eu começo a entender o meu lugar de pai, que eu vejo a minha filha falando pra mim, pai, eu quero ser cantora, em parte eu entendo meus pais. Só que eu tenho uma outra leitura, eu tô no mercado, Sim, eu tô no claro, meio. claro. Então hoje, coisas que no passado me machucavam, hoje não me machucam mais. Porque eu começo a entender a visão de preservação, sabe, dos pais, tipo, cara, mas não é melhor você fazer uma faculdade? Fazer engenharia, Não é melhor né? você ser médico e doutor e vai pro exército? Só que eu comecei a entender que felicidade não tá atrelada a dinheiro. E dinheiro não tá atrelado à felicidade. Porque a felicidade não é algo que você compra, é um estado de espírito que você conquista com algo que você faça que te dê prazer.